E aí, pessoal, beleza? Eu criei não, né? Tô colocando esse vídeo aqui, galera, pra falar sobre essa moto. Tem alguns detalhes que eu procurei quando eu comprei essa moto. No YouTube, por incrível que pareça, apesar de ser uma moto popular e ter muitas delas no YouTube, algumas curiosidades minhas eu não consegui encontrar, então eu resolvi fazer alguns vídeos compartilhando o conhecimento aqui com vocês, com base no que eu vivi com essa moto. Bom, esse vídeo aí, vou estar dando algumas dicas de o que ver antes de comprar uma moto dessa daí. Com base na minha experiência, né, no que eu vivi com ela. Não faz muito tempo que eu tenho essa moto, então eu vou estar falando para vocês. Bom, pessoal, primeiramente, para que você vai querer comprar uma moto dessa? Essa é uma moto aí 250 cilindradas, não é uma moto de corrida, vou dizendo logo. Ela não é uma moto aí de uma cilindrada muito alta, nem de uma potência exorbitante, ok? Ela é uma moto urbana, uma ótima moto urbana, tem um torque legal. Ela não é uma moto esportiva. Se você vai comprar uma moto dessa para fazer aquele Superman, para tirar pega com ela, forçando esse um cilindro aí demais, não é interessante, até porque a manutenção de um motor desse aí não é tão barata, ok? Bom, primeira coisa a se analisar nessas motos é a questão do motor, né, em si. Essa moto, eu peguei ela tava queimando um óleo, ok? Tava com a camisa riscada. Também tava faltando pastilhamento, tava batendo corrente de comando, que é comum quando tá no uso severo, né? Aquele tensor ali acaba perdendo a tensão e a corrente fica batendo. Mas enfim, se por acaso você pegar uma moto dessa e ela tiver queimando óleo, você vai gastar aí, em média de 1.000 a 1.500 reais, tá bom? Já com pastilhamento do cabeçote, que é importantíssimo, porque ela fica batendo, pô, é um barulho horrível, ok? Essa daqui, acho que se eu ligar, até nem vai mudar nada, né? Nem vai dar pra ouvir direito, mas deixa eu ligar aqui pra vocês. Bom, não dá pra ouvir como é que tá o barulho. Ela tá bem filezinho, tá bem caladinha. Não vai dar para identificar pelo vídeo, como eu falei. Mas o que se atentar nesse motor? O barulho. E como vocês sabem, essa moto ela tem a fama, né? Algumas pessoas dizem que ela trinca o cabeçote. E realmente, se não for bem cuidado, trinca, ok? Ela é mais difícil. Para quem não sabe, a base desse motor é basicamente a mesma da XRE 300, CB300, porém esse é mais antigo. Esse exemplar aqui dessa moto é 2005, ok? Esse motor aqui é um duplo comando de válvulas, acho que todo mundo sabe. DOHC, 4 válvulas. E bom, se você pegar uma moto dessa aí com motor um pouco ruim, a parte de cima, se tiver queimando óleo, você vai gastar de 1.000 a 1.500 reais. A parte de baixo dessa minha tava filé, tá ótima. Então eu não sei quanto gastaria para fazer ele de cima a baixo. Porém a parte que foi feita, gasta aí de 1.000 a 1.500 reais, ok? Ela tá na medida 0,25 agora. Cabeçota original, essa camisa aqui também é original. Tá no primeiro corte, ok? Ainda tá um cilindrozinho aí original, tá original. E você gasta bastante para fazer reparo dessa moto. Se você quebrar um motor desse aí, ou se ele fumaçar, cara, como fumaçar a expressão que todo mundo fala, beleza? Pois bem, outra coisa a se analisar nessa moto, que também é um pouco salgado, é a questão do amortecedor traseiro. Algumas pessoas falam, geralmente as pessoas falam, amortecedor similar para essa moto não aprova, blá blá blá. Geralmente quem fala isso, na maioria das vezes, nunca possuiu uma moto dessa ou alguma coisa parecida. Geralmente o pessoal usa aquela CG, né, com dois amortecedores traseiros. Mas enfim, esse amortecedor aqui, no meu caso, eu peguei essa moto, tava com o amortecedor um pouco cansado, tava ruim. Com o tempo, ela começou a pular a traseira.
tava só funcionando na mola. Quando o amortecedor estoura, só fica funcionando a mola e ela fica pulando e é horrível, é desagradável quando a moto fica pulando com o amortecedor estourado, principalmente quando você anda com garupa. Isso aí afeta consumo, afeta aí afeta a experiência de dirigir essa moto, fica péssimo. Ou seja, é bom você analisar antes de comprar uma moto dessa se ela está com o amortecedor estourado, beleza? Se por acaso tiver, você vai gastar em média, deixa eu pensar. Primeiro vou falar sobre a precificação desse amortecedor, ok? Esse aqui que eu coloquei nela é um Scud. Ele custa aí em média R$ 500. Ele é um similar, até agora eu não tive problemas com ele, tá ótimo. Eu tensionei um pouco mais a mola porque eu ando com garupa para ela não baixar tanto. Mas, cara, sinceramente, sem reclamações, ok? Depois eu vou fazer um vídeo especialmente falando nisso. Mas tem outras marcas similar, ok? Vou falar da melhorzinha. Scud, Cofap, Nakata. E tem o amortecedor original dela, é o Showa, que se fala, acho que é assim a marca. E acho que de alguma forma a Honda fez uma forma aí de esse amortecedor da marca Showa só ser vendido através deles. Um amortecedor original dessa moto custa de R$ 1.300 a R$ 1.600 da marca Showa, ok? No Mercado Livre você encontra mais ou menos por esses valores. O meu é um Scud, eu optei por colocar um Scud similar, ok? Porém até agora ótimo, tá ótimo mesmo. Tem gente que recondiciona o amortecedor. A prova também, também tem essa possibilidade, porém eu optei por colocar um novo, ok? Outra coisa a se analisar quando você comprar essa moto. Digamos que você já comprou. Beleza, primeira coisa é dar uma revisão no carburador, ok? Ela com carburador sujo, ela farrapa, ela bebe bastante. E já falando em consumo e nessa parte aí de admissão, uma coisa crucial a se olhar quando você comprar uma moto dessa é o filtro de ar. Quando eu olhei o dessa, parecia que ele nunca tinha sido trocado, muita terra, a moto estava presa. Quando eu coloquei um novo, ela ficou muito solta, ficou ótima. Lembrando que se você gosta daquele barulhinho sem o filtro, se você tirar o filtro dessa moto, você tem que mexer em giclagem, tem que mexer no giclê do carburador e vai deixar ela bebendo o dobro, vai ficar um consumo muito elevado. Tá bom que ela fica um pouco mais potente, mas não é interessante, entendeu? Se seu foco é para usar ela no dia a dia e tal, para o seu uso, né? Não é interessante. Sobre o consumo dessa moto, não fiz ainda a média dela. Vou explicar o que eu fiz. Eu rodei aí a semana passada, fui num passeio com um amigo meu, eu rodei aproximadamente 45 quilômetros, disso para mais. Antes de sair eu enchi o tanque dela até em cima. Para quem não sabe, essa moto não marca combustível, beleza? Eu enchi o tanque dela até em cima e fui, né? Rodei aí aproximadamente 45 quilômetros para mais. Tinha sinal aonde eu tinha sinal onde eu fui, ou seja, ela parava, andava, parava, andava. E foi numa tocada aí de uns 120 com garupa, beleza? Eu peso aproximadamente 70 e poucos quilos, a garupa pesa aí 55 por aí. E andando a uns 120 por hora. E teve uma descida que eu estiquei, né? Porque o cara que eu fui, um amigo meu, ele só anda correndo. Aí para me acompanhar ele. Mas enfim, quando eu cheguei dessa viagem, desse passeio, eu fui completar o tanque e ela pegou 3 litros e 800, 3 litros e 700 e pouco. Deu R$ 22, beleza? Achei bom, legal, não saiu tão caro a viagem. Achei o consumo legal com duas pessoas e andando um pouco rápido, beleza? Essa moto aí, a velocidade de cruzeiro dela, digamos aí, uns 100 quilômetros por hora, você joga uma cesta, anda top. Dá pra andar legal, economiza um pouco de combustível. Ela tem 6 marchas, acho que todo mundo sabe disso. E é isso. Outra coisa a se observar nessa moto, antes de comprar ela, é se o painel tá funcionando, beleza? O painel da Tornado, muita gente fala que alguns não funcionam, né? Não marca. Como é o painel da Tornado? Quilometragem da moto, trip 1. Aqui você vê o trip 2, ó. Tá o mesmo trip porque eu troquei o óleo recentemente. E aqui o tempo, ó,
tem um cronômetro, ok? E aqui é o relógio, aqui é a velocidade da moto. Não marca combustível, não marca, ela não marca, não tem conta-giros, quer dizer, ok? E beleza. Sobre os gastos dessa moto, pneu. Os pneus dessa moto aí, o pack na minha cidade tá custando por volta de R$ 450 da marca Technic, ok? Não é tão caro. Essa moto não achei tão caro as coisas dela, por exemplo, um disco de freio custa R$ 90. Pneu, como eu disse, não é tão caro. Uma tração boa, muito boa, tá por volta aí de R$ 300, como essa daqui com retentor. Geralmente o pessoal, quando tem essa moto, aqueles donos meio que não ligam tanto, eles colocam uma tração barata, às vezes reaproveita a corrente e faz emenda. Ou seja, se você comprar um troço desse, você troca a relação, ok? Aqui é uma tração rifel, peão e coroa, e uma corrente Vurt com um retentor que roda bastante. Eu tive uma corrente dessa numa Base. Cara, corrente ótima. Não era Vurt, mas era com retentor. É muito bom. Você faz a manutenção dela aí em certo período de tempo. Isso aí dura bastante, ok? Bom, pessoal, outra coisa também importante é sobre óleo, ok? Da XRE 300 o óleo original é o 1030, se eu não me engano. Dessa moto é o 2050, beleza? Eu estou usando aqui o 2050 Motul semi-sintético, ótimo óleo. Ele é para 5.000 quilômetros. O rapaz da moto peça me falou, um amigo meu. Eu vou testar aí, eu não sei quanto eu vou rodar, ok? Tá em média aí uns R$ 40 um óleo desse. E tem um pacote de aditivo legal. Cara, não usa top turbo nessa moto, ok? Não confiaria, até porque esse motor aí é bem frescurento. Não vai usar top turbo com um Bardal B12, que eu acho uma idiotice. Bom, pessoal, é isso que eu tenho a dizer. Tem dezenas de vídeos igual a esse daqui, falando quais cuidados tomar com essa moto. Em breve vou estar postando mais coisas aí. E é isso, pessoal. Uma moto muito interessante. Não dá muita dor de cabeça se tiver bem revisada. Se você pegar uma moto dessa e revisar assim como eu fiz, deixar bem revisada, é ótima. E uma coisa sobre suspensão, pessoal, também a se atentar é o ProLink. Eu fiz essa manutenção do ProLink. Geralmente eu faço as coisas dela. A única coisa que eu não fiz foi o motor, obviamente. Porém, a questão de suspensão, ela está toda lubrificada nesse momento. É porque pegou uma chuva aí. Mas, enfim, uma coisa a se observar nessa moto é se as buchas do ProLink estão ruins. Não é bucha, ok? É uns rolamentos de agulha que tem aqui dentro. E, cara, sinceramente, é porque eu fiz. Eu comprei esse rolamento, foi R$ 60. Os 4 da marca Smart Fox, ok? As 4 buchas do ProLink, que são rolamentos. E, sinceramente, se eu fosse cobrar a mão de obra de trocar isso aí, é caro, porque é dificultoso, pô. É muito dificultoso, ok? Inclusive da balança também. O da balança eu coloquei da marca SKF, o rolamento. Mas, enfim, quando tá ruim, se você pegar em um calçamento ou em um estrado de chão que tem algumas irregularidades, ela fica batendo. Parece uma metralhadora e é muito desagradável, entendeu? Ou seja, você dá uma volta antes de comprar, dá uma analisada geral, entendeu? Se você ouvir um ali, você já sabe que é o ProLink. E vou dizer, viu, é ruim de trocar isso aí. Acho que não sei quanto um mecânico cobraria para fazer um serviço desse. Eu sei que eu achei um pouco dificultoso. É necessário uma prensa hidráulica ou uma morsa para retirar as buchas e muito jeito, ok? Então vou ficando por aí, pessoal. Essa é uma XR 250 Tornado, ano 2005, beleza? Vou fazer outros vídeos aí sobre questão de óleo, ok? E sobre outras coisas daqui pra frente. Alguns detalhes que, como eu disse, eu não achei no YouTube e vou compartilhar aí com vocês. Valeu! É isso aí, pô.